Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui a reportagem que saiu nesse programa de entrevista. Parece que é um programa popular, eu realmente não conheço, não assisto, mas teve alguma repercussão. Inclusive a igreja, ela até fez uma declaração oficial dizendo que essa reportagem ela está infundada, né, ela é baseada numa opinião de um ex-funcionário da igreja que acha que a igreja está usando errado o dinheiro dela. Eu assisti a reportagem, infelizmente ela está em inglês, o que dificulta o acesso para o nosso principal público, e tem 13 minutos aqui, está no YouTube, eu vou deixar o link para vocês, talvez vocês possam usar a ferramenta aqui de tradução, né, que é gerado em inglês, mas você pode traduzir para o português, e aí fica mais fácil de vocês entenderem. Opa, minha cara tá na frente. Mas enfim, eu vou fazer a tradução simultânea aqui para vocês de alguns trechos, eu não sei se vou conseguir mostrar o vídeo inteiro, porque fica muito longo, a gente tem que parar, comentar, e aí, não vou ter tempo para isso. Mas basicamente, o que essa notícia está dizendo é que a igreja tem escondido dinheiro, até de seus membros, e que deveria usar o dinheiro com outro propósito. Então vamos ver. Toda religião tem seus mistérios, e uma das dos segredos mais bem guardados da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias tem sido a riqueza, né. E hoje você vai ouvir pela primeira vez, olha só, é totalmente midiático esse show, mas enfim, de um gerente, um como eu falo isso? Um antigo gerente, da igreja, de uma companhia de investimento da igreja, né, que é o Enzai Peak. David Nilsson é o nome dele. Então essa mulher aí, essa repórter vai entrevistar ele. Ela vai entrevistar também alguém do Bispado Presidente, vai entrevistar um especialista de tax, impostos, né, tributos. Então, ele foi o responsável por gerenciar o fundo da igreja durante 9 anos. E é acusação também desde o Washington Post lá, que foi acho que em 2010, e isso tem sido essa notícia tem sido reciclada e usada para atacar a igreja, né, que não sei nem a base, vamos ver os argumentos, mas enfim, eu acho tão, ridículo isso, né, até fico até um pouco constrangido de ter que trazer esse tipo de conteúdo para vocês, mas como saiu bastante na mídia e com certeza pessoas que não gostam da igreja estão usando isso para atacar, é importante que nós, respondamos e deixemos claro, principalmente para os membros da igreja, sobre essas coisas. Então, a igreja tem sido acusada de ter esse fundo bilionário, 100 bilhões, embora não dê para saber quanto que a igreja realmente tenha, porque, ah a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias não é obrigado pela lei a reportar seus investimentos, suas propriedades, o dinheiro que ela possui, né, ela não precisa pagar algumas espécies de tributos, assim como acontece no Brasil, exatamente por ser uma entidade sem fins lucrativos e religiosa, mas essa especulação vem, porque como vocês vão ver, esse gerente que saiu do trabalho, eu nem sei, provavelmente nem é mais membro da igreja pela falta de crença que ele demonstra na instituição religiosa que antes ele fazia parte, vocês vão ver o que, enfim, ele faz essas acusações porque ele acha que a igreja tinha que usar diferente o dinheiro. Ela fala que é o maior fundo, né, de qualquer outra religião na América. Não sei de onde ela tira isso, né, porque ela sabe de todas as outras religiões que tem na América, ela sabe quanto que a igreja católica tem contra quanto a igreja batista, enfim, não sei.
Mas em vez de usar o dinheiro para fazer o bem, David alega que esse dinheiro tem sido usado. Olha, é por isso que eu falei, né, que ele perdeu a fé. Porque a acusação dele é assim: a igreja, ela deveria ter usado esse dinheiro para caridade, mas não, fica lá no fundo rendendo, tem outras empresas, tem parte de um shopping, tem empresa de seguros, tem empresa de comunicação, mas como isso? A igreja tem dinheiro e fica rendendo dinheiro e o que então a acusação dele é nesse sentido, comercial deles, né. Esse é o cidadão que vamos ver o que ele fala. Eu pensei que eu estava trabalhando, que eu ia trabalhar para caridade. Eu pensei que as minhas habilidades, elas seriam usadas para isso, para ajudar, na caridade e, hã, fazer bem com as co e os fundos nunca foram usados para isso. Isso era realmente algo clandestino. Os fundos não foram usados como eles deveriam ser apropriadamente usados. Olha só. Aí eu lembro do Vem Segue-me, pessoal, que a gente estudou quando o Senhor tem várias parábolas que dá para encaixar aqui, mas uma delas é quando o Senhor convida para a sua vinha trabalhadores. E os primeiros começam lá às 5 horas da manhã, depois ele vê que tem mais trabalho, ele chama outro às 11, vai chamando os trabalhadores até que falta 1 hora para acabar a jornada diária e ele chama outros trabalhadores. Quando ele vai acertar as contas, o senhor da vinha, e pagar os trabalhadores, ele começa pelos últimos e paga a eles o dinheiro que ele havia prometido para os primeiros que começaram logo pela manhã, às 5 da manhã. Bom, esses primeiros, eles quando viram aquilo ficaram: "Opa, então se ele está pagando o que ele tinha prometido para nós, para esses que só trabalharam 1 hora, imagina para nós que trabalhamos muitas horas. Mas acontece que o senhor da vinha paga a mesma quantidade para todos, e eles se acham injustiçados, eles dizem: "Mas como assim? Por que isso?", né. Até para nós, no primeiro momento, pode parecer que há uma desproporcionalidade aí, mas o senhor da vinha dá a seguinte lição: "O dinheiro é meu e eu faço como quiser com o meu dinheiro". Eu não eu vocês estão, enciumados que eu estou sendo bom com esses que trabalharam só por 1 hora? Então, o dinheiro da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é da igreja de Jesus Cristo, santos dos últimos dias. Se você doou para a igreja, não é mais seu dinheiro. E você não tem que exigir uma prestação de contas. A igreja não é o governo, a igreja é uma instituição privada. E a igreja faz o que quiser. Agora você pode pensar: "Ah, Lucas, mas quando eu dei meu dízimo, eu pensei que ia para a construção de capelas, para o trabalho missionário", e vai, meus irmãos. Esse dinheiro vai para que a obra de Deus, ela possa crescer e prosperar. E se vocês verem essa reportagem, você vai ver que ele nem toca nesse assunto, porque ele sabe que o dinheiro do dízimo está sendo usado para isso. Agora, há uma sobra, um excedente que é usado, né, de forma sábia. A igreja passou muitas privações no passado, foi endividada, foi perseguida, e a igreja aprendeu muitas lições com isso. E ela guarda, ela tem um viver previdente. Ela não ensina autossuficiência para os membros? Como ela pode ensinar sem viver isso? Então a igreja tem dinheiro guardado, com certeza, muito dinheiro. A igreja tem investimentos, tem ações, tem terras, tem fazendas, a igreja tem essas coisas em preparação à segunda vinda. Mas agora, nesse momento, a igreja já faz muito bem. 1 bilhão foi usado ano passado para caridade. Como que pode falar que a igreja não ajuda em caridade? Então, vamos continuar aqui. Quando o dinheiro entra, ele não sai. Ou seja, ele está dizendo que esse fundo de investimento que ele trabalhava, o Enzaipic é como se fosse uma empresa que controlava outras empresas, né? E ele disse que esse dinheiro ele não saía. O dinheiro lá, ele vai multiplicando, né? Porque são feitos bons investimentos e o dinheiro ele vai crescendo, que também a gente pode lembrar outras parábolas do Senhor Jesus Cristo, como a do talento, as dos talentos. O Senhor ele deu 5 talentos
E ele esperava que esses talentos fossem multiplicados. E aquele que recebeu 5 o fez. Aquele que recebeu, acho que era 3 talentos, né, eu não lembro agora. Sei que um recebeu 5, o outro recebeu um pouco mais, e o que recebeu um, infelizmente, enterrou esses talentos. E aí ele disse: "Ah, eu podia ter dado aos banqueiros, ia ser bem melhor, né, porque você enterrou". E o que acontece é o seguinte: nós precisamos multiplicar, nós precisamos usar bem nossos talentos. E no que tange a recursos, a igreja sabe, porque tem pessoas, que têm expertise, têm sabedoria, têm conhecimento sobre mercado financeiro, investimento, tributos, e com a própria recomendação dos advogados que trabalham para a igreja, foram feitas coisas como aconteceram. Uma outra parte dessa entrevista que vocês vão ver é que a igreja teve que pagar aquela multa de 5 milhões. Mas por quê? Porque existe uma área cinzenta na lei onde não está bem claro como é que deve ser reportado. Houve uma mudança de opinião é como se fosse a Comissão de Valores Mobiliários aqui dos Estados Unidos, que o reporte devia ser feito por companhia, por entidade, e não tudo junto aglutinado como um único grupo. E a igreja estava fazendo como único grupo. Então, quando mudou essa opinião, a igreja foi punida por não ter feito isso, né, mas é uma questão de relatório, não é uma questão de desvio de dinheiro, de esconder dinheiro. Algumas pessoas tentaram deturpar isso. Eu li e publiquei aqui para vocês, deixei o link para que vocês pudessem ler se quisessem. A a página de decisão, onde a igreja ela tem que assumir a multa, né. Parece que o Enzai Peak recebeu 4 milhões de multa e a igreja 1 milhão por ter, procedido e ter feito esses relatórios de uma forma que era contra a política normativa da época lá, mas é como se fosse uma multa de trânsito. Agora, você recebe uma multa de trânsito, você é culpado por assassinato? Não existe isso. Então as pessoas elas querem fazer essa relação, doida de pegar uma multa que é normal no mercado financeiro para grandes fundos e transformar aquilo no: "Ó, a igreja está escondendo dinheiro. Olha, os líderes da igreja estão". Gente, por que que a igreja ia ter tanto dinheiro se não fosse para cumprir o seu propósito, para reservar para o futuro, para abençoar o mundo? Os líderes da igreja, eles não se beneficiam com esse dinheiro. Eles recebem uma pequena mesada. Muitos deles estariam provavelmente muito melhor financeiramente se não tivessem interrompido suas carreiras para o chamado que eles se encontram hoje. Por exemplo, o presidente Russell Nelson, ele é um médico cirurgião internacionalmente renomado. E ele fez uma vez comentário brincando assim, né, que não faz muito sentido para o mundo a igreja pegar esses homens que têm uma reputação tão alta no mundo profissional, que estão ganhando tão bem, e tirar, porque não seria muito melhor que eles continuassem pagando dízimo sendo ricos? Mas não, tira eles e coloca, as autoridades gerais recebem uma pequena mesada para as despesas deles, mas não tem mais que eles não se beneficiam desses fundos. Isso daí, gente, é uma invenção, uma inverdade. Então, muito cuidado com as coisas, que circulam por aí. Vamos continuar. Aí tá falando que o trabalho que ele tinha como o gerente do fundo do portfólio de fundo de investimentos. Deixa eu ir mais para frente, que isso daqui eu já comentei. Como eu falei, se quiserem ver na íntegra, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele fala do dízimo, né, do como que é usado o dízimo, que todos os membros da igreja têm que pagar 10%. Até aí tá certo, até o que ele fala. Vamos ver. Agora ele compara, se for mesmo 100 bilhões, ele compara com outras fundações que existem nos Estados Unidos e diz: "Olha, é muito dinheiro mesmo que a igreja tem". E ele diz: "Ó, você pode resolver muitos problemas com 100 bilhões de dólares". É claro que pode resolver muitos problemas. Agora, esse cara é que vai decidir quais problemas devem ser solucionados com o dinheiro do senhor da vinha? Você acha
que os profetas e apóstolos, mesmo que você desconsidera o chamado profético que eles têm, mesmo que você não acredita na religião, eles são homens de sucesso profissional e nem todos tiveram um destaque internacional na carreira. Por exemplo, o presidente Ballard, que é o presidente interino com os 12 apóstolos, era vendedor de carros, mas é um homem que fez dinheiro, é um homem que foi bem nos negócios. E se você pegar a experiência combinada de 15 homens de diferentes profissões, com a idade que eles têm, você não acha que eles podem fazer boas decisões? Ó, tô tirando a parte religiosa. Com certeza eles sabem muito melhor que esse cara aí que tá falando sobre como administrar o dinheiro. Mas não é assim apenas, porque eles foram chamados e investidos com poder e autoridade de Deus. E a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos e o bispado presidente, unidos, decidem os assuntos administrativos do reino. Então, se tem alguém que vai saber o que fazer com 100 bilhões de dólares, se é isso que a igreja tem, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, são eles. Então fique seguro, fique tranquilo, que o dinheiro do Senhor é usado pelo Senhor da forma como ele bem determina. Nós não temos que dar palpite sobre o que o Senhor tem que fazer com o dinheiro dele. Dê palpite sobre o que você tem que fazer com o seu dinheiro. O mandamento que nós recebemos é pagar o dízimo. E isso nós precisamos fazer, porque o dízimo é a lei financeira do Senhor. E nós pagamos o dízimo não porque a igreja fique rica, mas nós pagamos o dízimo como mandamento, obediência, para sermos abençoados por Deus. Se você pagar o dízimo, parar de pagar o dízimo, talvez a igreja não mude muito, ainda vai continuar pagando a luz da capela, ainda vai continuar imprimindo o livro de Mórmon, talvez não mude muito, mesmo que o seu dízimo seja bem alto. Mas as bênçãos que você vai deixar de receber serão enormes. E as consequências negativas na sua vida podem ser desastrosas. Então, mas é interessante, né, que ele dá a sugestão, que podia ter fazer muito melhor. Eu achava que a gente ia mudar o mundo. Acho que é um pouco exagerado isso aí, mas tudo bem. Os seus antigos chefes, de alguma forma, eles explicaram como que o dinheiro seria usado um dia? A resposta era sempre a segunda vinda. E ele disse que muitos dos empregados, acreditam nisso, né. E seria diferente, os empregados são membros da igreja, nós acreditamos na segunda vinda, nós acreditamos que estamos preparando a terra para a segunda vinda, e que nós precisamos vigiar e orar. As parábolas do Senhor Jesus Cristo também ensinam que as sábias mulheres tinham óleo para a vinda do noivo. Então, uma aplicação muito óbvia disso é que nós precisamos reservar para o futuro. Nós fazemos armazenamento, nós procuramos nos livrar das dívidas, nós procuramos ter uma reserva financeira. Como que a igreja ensina essas coisas e não vive elas? Então, qual o problema disso? Né? Nós realmente cremos que precisamos reservar para o futuro. Esse é o. Quando fala o mall, é o shopping center que fica lá perto da Praça do Templo, assim, em frente à Praça do Templo, né? E quem veio para Salt Lake City já teve a oportunidade de visitar. O shopping não é inteiramente da igreja, mas tem uma parte substancial que é da igreja. Algumas pessoas até dizem: ah, se é o shopping da igreja, por que que abre ao domingo? Bom, a parte que é da igreja não abre no domingo. Você pode ir lá, já fui lá domingo, já fiz até live para vocês. A parte que a igreja administra não vende café, tem que cumprir os princípios que é ensinado pelos membros. Mas tem outras partes nesse shopping que não são da igreja. A igreja considera isso um investimento. E o presidente Gordon B. Hinckley veio a público, e eu lembro dessa conferência geral, onde ele explicou sobre a aquisição desse shopping para os membros. Então, assim, não há nenhum segredo nisso. É mais uma coisa que estão tentando alegar que não faz sentido. Aí tá falando de uma, seguradora, como eu falo isso? A igreja é dona dessa empresa de seguros.
também, tá, e falou que usou foi 800, milhões parece, para ter. Aqui esse prédio inclusive fica do lado, de outra empresa da igreja, que é o KSL, né, uma empresa de comunicação, e fica do lado também, no mesmo conglomerado aí, tem um Ensign College, então quem estuda no Ensign College presencialmente já viu esses prédios aí, vê, todo dia. Eu não sou um especialista em caridades, mas eu tenho estado, tempo suficiente nessa área para saber que as organizações de caridade não podem, fazer negócios, para gerar lucro e manter o mesmo status de caridade. Bom, aí o que acontece? É um erro, jurídico que ele comete aí. Eu acho que ele não é advogado, porque senão não teria cometido esse erro. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é verdade que uma empresa sem fins lucrativos não pode ter finalidade lucrativa, senão tem que mudar. Mas as associações, as fundações, elas podem ter atividades que geram dinheiro, geram lucro, ainda que a finalidade delas não seja lucrativa. Por quê? Porque elas precisam manter sua operação. Então, não há problema jurídico, legal, não há problema moral, ético, da igreja ter atividades que geram lucro, como, por exemplo, investimento em fundos, fazendas que geram, frutos enfim, não há problema nisso, gente. Pode ter essas atividades, tá certo? Mas o que ele vai acusar, e que muitas pessoas acusam, e também no Brasil a gente tem esse movimento, né, que fazer por ter esse status de associação sem fins lucrativos, até uma redundância isso, mas enfim, só para entenderem, porque as associações no Brasil, elas não têm fins lucrativos, é por isso que chama associação, senão chamaria sociedade ou alguma outra coisa, mas enfim, ah, isso significa que não precisa pagar imposto. Os tributos normalmente não recaem sobre, ah, entidades sem fins lucrativos. E a reclamação deles é o seguinte: "Ó, você tem tanto dinheiro, então por que que não está pagando imposto?". "Ué, mas é sem fins lucrativos, não tem que pagar imposto, a lei não diz isso", né. Enfim, ele continua acusando aí, eles dão um passeinho. Aqui ela vai falar com um dos bispos presidentes da igreja. Christopher Waldell é um dos 3 bispos presidentes da igreja, né, então ele é uma autoridade geral e ele é um dos responsáveis por cuidar das finanças da igreja, por estar acima disso. O bispado presidente é um chamado que existe desde o início da igreja, muito importante, e que existe, na verdade, desde a época do Velho Testamento. Você lembra que tinha Moisés e tinha Arão, e Arão era responsável por cuidar dos assuntos exteriores e das finanças. Então, esse chamado continua até hoje. E engraçado que no bispado presidente não é um bispo e 2 conselheiros, todos os 3 são bispos. É o que ele diz, assim, que o David Nielsen, que é esse cara que se afastou da igreja e que fez essas denúncias, ele não entende completamente como funciona o Enzypik. Aí ela explica que ele é um dos 3 bispos que está acima do controle, né, das finanças da igreja, e ele diz: "Como uma igreja cristã, nós acreditamos que algum dia Jesus vai retornar". Provavelmente ele está respondendo uma pergunta dela nesse sentido, mas ele acrescenta: "Mas, isso não é o porquê nós temos, esses recursos, é para operação contínua do futuro". Aí ela faz a pergunta. O David Wilson alegou que o Enzypik, ele está traduzido errado aqui, o Enzypik violou o status de isenção de tributos.
como você caracteriza o uso desse dinheiro na igreja? Aí ele responde: "A igreja, na verdade, ela tem essa companhia de seguro, tem recursos para, financiar o Beneficium Life durante a crise de 2008 e 2009". Então ele está dizendo que esse dinheiro ele foi, eh, usado, né, a igreja tinha esse fundo principal e teve que transferir esse dinheiro para ajudar durante essa crise de 2008 e 2009, que foi uma crise financeira mundial, vocês devem lembrar. E ela pergunta sobre o shopping center. Ele diz que o shopping é um investimento. E ela perguntou: "Então vocês estão recebendo, retornos, desse investimento?". Ele diz: "Sim, absolutamente". Mas a parte mais importante que eu chamo a atenção aqui para vocês é que ele vai dizer que a igreja ela cumpre suas responsabilidades, mas que a igreja não precisa prestar contas sobre o shopping ou sobre os investimentos. Porque assim como há outras organizações sem fins lucrativos, eles não precisam descrever, completamente, né, as informações financeiras para o IRS, que é a Receita aqui dos Estados Unidos. Ela pergunta: "Qual que é o valor quanto que tem no Enzypic?". E aí ele diz: "Eu não posso compartilhar com você essa informação agora". Eu sei que tem tido algumas, notícias sobre o quanto aproximadamente, mas i isso tem sido estimado em 150 bilhões de dólares. Isso soa correto? Essa é uma estimação, como fala? I isso e foi estimado isso. Aí ele só passa a dizer assim: "Ah, nós temos recursos significantes, recursos consideráveis", fica uma melhor tradução. Enfim, ela continua, entrevistando ele, depois apresenta essa notícia do Washington Post que eu tinha comentado com vocês, que 2019, corrigindo a data que eu falei antes, que nós comentamos aqui no canal também. Esse documento, que é de uma espécie de comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos, eu também mostrei para vocês, eu discorri sobre isso, eu expliquei, o documento e deixei ele, para que vocês pudessem analisar. Aqui ele fala sobre por que que, eles agiram assim, criando, ah, outras empresas, e não foi uma forma de encobrir, foi uma forma de usar, o dinheiro e manejar esse dinheiro da melhor forma possível. É a mesma coisa, gente. Pensa se você tem, recursos, você vai querer deixar tudo numa conta só? Eu lembro quando estava estudando direito, que tinha alguns professores, um professor específico que trabalhava com clientes muito ricos, e no direito civil, e quando havia falência dessas empresas, o que que esses professores recomendavam? Que ele dividisse o dinheiro dele não apenas em várias contas, mas em vários tipos de investimento diferente, como por exemplo, artes, e fazia toda uma estratégia, e aquilo não estava errado, não era contra a lei, mas era para defender e proteger o patrimônio, porque durante as discussões judiciais, aquilo poderia ser arrastado pela justiça de tal forma que ele ia ficar sem os bens para manter empregos de outras empresas ou para, enfim, lidar com os negócios. Então, existem estratégias e os advogados da igreja, eles apresentam as estratégias para os líderes da igreja e dizem: "Ó, vamos fazer assim porque é melhor, vamos fazer assim porque a política mudou". E isso é normal. E como vai ser explicado aqui mais para frente, por esse cadê? Acho que já falou. Aqui, ó, esse cara aqui, ele é um especialista, parece que é um professor de tax, um professor de tributos. Ele vai dizer: tem uma área cinzenta, né, entre, esse tipo de reporte. Então, alguns vão dizer que é um jeito, outros do outro, e aí, vamos ver o que vai vencer, qual ponto de vista vai vencer.
né. Ó, ele fala aqui, ó, grey area, hã, enfim, essa é a reportagem, tá. Vamos ver aqui o finalzinho da reportagem. Aí tá falando sobre, ah, movimentos administrativos e judiciais que estão sendo feitos. Aí ela pergunta assim: "Por que que você, veio com isso agora?", né. Ele diz: "Porque tá na hora", Sharon, né, é o nome dela. "Nós damos nós demos ao IRS, né, a Receita dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários, toda a cortesia profissional. Isso é tão importante, isso é somente tão importante. É possível que você tenha errado?" Eh, aí ele fala: "Não, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu sei." "Ah, é claro, não é possível que ele tenha errado. Com certeza não, com certeza não. Ele sabe muito bem o que que a igreja tem que fazer com o dinheiro dela. É um homem que saiu da igreja, que fez essas denúncias e que está tentando fortemente mostrar que a igreja deveria usar o dinheiro de uma outra maneira." Pois bem, eu vejo muitos equívocos nesse discurso, porque os membros da igreja, a grande maioria, confia nos líderes e sabe que o dinheiro é bem empregado, sabe que é usado para impressão de inários, para impressão de escrituras, para construção de capelas, para construção de templos, e é usado também para caridade, para auxílio humanitário. Como eu falei para vocês, mais de 1 bilhão foi usado. Que outra instituição no ano passado deu 1 bilhão? Você deu quanto para caridade no ano passado? Faz esse exame de consciência aí. Não estou dizendo que você precisa dar 1 bilhão, mas faz. É muito muito estranho, tudo isso. Também aí depois já vem em cima disso vem outras coisas: "Ah, agora não precisa pagar dízimo então, porque a igreja tem dinheiro", ou olha só, o dízimo nós pagamos, o senhor não precisa do nosso dízimo, o senhor nem precisa desses, o senhor tem tudo, mas ele ordenou que nós usássemos esse recurso com sabedoria, e ele nos ordenou que pagássemos dízimos de tudo o quanto recebemos, e isso é para o nosso benefício. Você acha que Deus precisa dos seus 10%? Não precisa, é você que precisa dar a Deus, para que ele possa abrir as janelas dos céus. Então obrigado por terem assistido. Eu espero que tenha esclarecido esses pontos e que nós, possamos entender que nem tudo que a mídia traz é verdadeiro. Muitas das alegações, das coisas que vai parecer escandaloso, quando você vê a fundo não é desse jeito. "É mister que venham escândalos", dizem as escrituras, mas ai daqueles pelo pelos quais o escândalo vem. Precisamos ser sábios, meus irmãos e irmãs. Eu testifico para vocês que Jesus Cristo é o Salvador e que está à frente dessa igreja. Quando nós olhamos a fundo esse tipo de denúncia, nós vemos que não tem substância. E os inimigos da igreja não conseguirão impedir o progresso da obra. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado por assistirem. Até a próxima.